Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Durante a sessão de hoje, na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, foi apresentado e aprovado um requerimento solicitando ao Poder Executivo a sinalização das vias com recursos das multas de trânsito, reforçando o que já diz o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei Federal 9.503 de 97. Eu assisti a sessão, assisti também o debate sobre a proposição, mas em nenhum momento os parlamentares citaram a Lei 1892 de 2020, que é uma lei municipal, é uma lei recente, foi sancionada em dezembro do ano passado, em atendimento a um pedido nosso, da sociedade civil, para que sejam sinalizados, as vias, a sinalização voltada para os ciclistas. Tá? Então, observem, é uma lei municipal que define que 5% dos recursos de origem de multas de trânsito sejam destinados à sinalização das vias para os ciclistas. Eu vou ler rapidinho aqui a lei para vocês, ela é curtinha, mas faltou hoje na sessão da Câmara de Vereadores citar essa lei, que é muito importante e complementa a lei federal. A Lei Municipal 1892, de 1º de dezembro de 2020, fica destinado o percentual de 5% da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito decorrente de infrações cometidas por veículos automotores a serem aplicadas exclusivamente em implantação e sinalização de trânsito voltada aos ciclistas, em cumprimento ao artigo 320 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. O que é que acontece? A importância dessa lei municipal complementando a lei federal é exatamente porque não basta sinalizar as vias. Muitas vias estão sinalizadas, muitas outras estão sem sinalização, mas falta sinalização voltada para os ciclistas. O Código de Trânsito define, por exemplo, o Código de Trânsito é uma lei federal, define o distanciamento de 1,5 metro entre os veículos, os automotores, os carros, e as bicicletas, os ciclistas, 1,5 metro de distância. É uma lei federal que determina isso, mas isso na prática não é obedecido. Então a sinalização voltada para ciclista nos ajuda nesse sentido também. Então é a questão da segurança, tanto para o ciclista como também para o motorista. Afinal de contas, ninguém quer se envolver com acidente de trânsito. Então a sinalização é muito importante. Eu selecionei algumas imagens, algumas fotos que eu mesmo fiz em Lauro de Freitas, tá? E eu quero mostrar para vocês, porque quem não pedala não sabe a realidade do ciclista, E vale aqui um destaque, um detalhe muito importante, tá? A grande maioria dos ciclistas, de quem pedala de segunda a sábado, são trabalhadores. Esses ciclistas utilizam a bicicleta para o deslocamento. Não é para o lazer, para o esporte, para hobby, ainda que fosse. Mas são trabalhadores, ou seja, utilizam a bicicleta não por opção, é por falta de outra opção. Muitos desses trabalhadores ganham até um salário mínimo, abaixo disso muitas vezes, e não possuem recursos financeiros para utilizarem o sistema público de transporte coletivo. Então, utilizam a bicicleta por necessidade. E aí veja, são eles que usam a bicicleta no dia a dia, vão para o trabalho, voltam para suas residências, disputam muitas vezes espaço com os veículos, muitos deles até veículos de médio e grande porte, a exemplo dos ônibus, dos caminhões. Eu faço flagrante desses daí a todo momento. Então, antes que aconteçam mais acidentes, já aconteceram acidentes, a intenção aqui é evitar que esses acidentes aconteçam, Então nós precisamos que as vias sejam sinalizadas.
tá? Esse assunto dá muito pano para manga, eu não quero me alongar aqui nesse vídeo, mas pelo que eu percebo, será necessário a gente tratar disso mais vezes, porque infelizmente não vejo assim uma atenção tanto do Poder Executivo como também do Poder Legislativo. Nós tivemos um aumento aí na quantidade de vereadores do ano de 2020 para cá, né? Então aumentou-se em 4 cadeiras, de 17 para 21 vereadores, e hoje estavam todos presentes, porque eu acompanhei, e nenhum deles se lembrou de uma lei, não é, recente, e é uma lei municipal. Então assim, é uma conquista importante para o município de Lauro de Freitas, não é? E foi a sociedade civil quem provocou o projeto de lei que deu origem nessa lei. Então os legisladores precisam percorrer mais a cidade e ter uma atenção também para o ciclista. Não vejo nenhum vereador defender essa bandeira, e isso é necessário, tá? Então fica aqui a minha chamada de atenção, certo? Espero que essa lei seja colocada em prática o quanto antes, né? Porque o que nós pretendemos com isso é evitar que os acidentes aconteçam, tá certo? O assunto ele se desdobra em muitos outros, porque a bicicleta é um tema transversal. A bicicleta está diretamente ligada à mobilidade, ao turismo, à educação, à segurança, à saúde, ao meio ambiente, ao esporte. Então, todas as secretarias deveriam estar engajadas, não é? Incluir a bicicleta em seus projetos, em seus programas, para que a gente tenha uma cidade mais acolhedora para o ciclista. E lembre aí, nós temos uma grande maioria de ciclistas do sexo masculino. Por que as mulheres não pedalam? Não é? Nós precisamos entender o porquê disso. Porque os estudantes, não é? As crianças não pedalam. Eu vou aqui arriscar um palpite, embora a gente já tenha estudo sobre isso, né? Mas aqui fica uma provocação: não pedalam porque se sentem inseguros, tá? Já tem estudo sobre isso. A grande maioria dos ciclistas se sente inseguro ao trafegar nas vias, principalmente aquelas mais movimentadas com veículos, né? Com outros veículos, né? E vias também esburacadas, que não estão em condições de trafegabilidade. Bom, é isso aí. Nós já estamos em 8 minutos de vídeo. Eu não poderia deixar passar esta oportunidade de lembrar sobre a importância de darmos uma atenção para os ciclistas. Isso aí é política pública e é preciso incluir na nossa agenda aí de trabalho. Valeu? Um super abraço, muito obrigado pela atenção.